E aí, turma, muito bom dia. Zoeira dos Esportes está no ar e vamos fazer aquela resenha dos principais eventos esportivos que aconteceram no domingão, né, ontem. E a gente já começa falando desta fera aí, ó. Olha ele aí, Giannis Antetokounmpo, a besta grega, que juntamente com o seu Milton e o Holiday, que nós tantos falamos, né, que tinham que se apresentar, né, tinham que chegar lá e ó, estamos presentes, igual o professor Chris Paul, e ontem eles estavam presentes e numa atuação, né, muito coletiva dessa equipe do Bucks, apesar do grande destaque ofensivo do Giannis, que chegou aí aos 41 pontos no jogo, né? E desde 2016 com o LeBron, agora o Giannis iguala a essa marca em 2 jogos consecutivos na NBA Finals, né? Fazer mais de 40 pontos e pegar mais de 10 rebotes. Realmente, Giannis ontem mais uma atuação, e Giannis que deixou a torcida, né, e todos nós que estávamos assistindo o jogo ontem, um pouco apreensivo. Logo no início pareceu que ele teve algum mal súbito ou algum problema, né? Eu achei mais que foi uma coisa mais psicológica, talvez uma pressão, aí deu uma subida, mentalmente ele ficou um pouco meio atordoado, mas logo ele retornou à quadra e ajudou Milwaukee a fazer, né, a conseguir esta vitória que era importantíssima, a necessidade do Bucks vencer, porque se Phoenix faz 3-0, né, dificilmente, né, pelo menos até hoje na história, nenhum time conseguiu reverter uma série, né, perdendo de 3-0. Então, primordialmente o Milwaukee teve que ir à luta e conseguiu a vitória, apesar do Phoenix ter comandado o primeiro quarto por 28-25, no segundo quarto Milwaukee fez 35-17 e no terceiro período, numa corrida espetacular de 16-0 em cima do Phoenix, né, e fechou o quarto aí com 38-31. Milwaukee praticamente garantiu a vitória no jogo, né? Já no quarto período, 24-22 para o Phoenix, mas as duas equipes já poupando muito dos seus titulares, né? E aí no final aquele garbage time, né? E o jogo terminou com 120-100 e Giannis, né, o seu Milton da massa e o Drew Holiday, né, eu falo Just, mas é Drew Holiday, fecharam aí os três com 62, com 80 pontos, né, e ainda tiveram a energia do Bob Portis, que vinha do banco, né, e botava fogo dentro da quadra, né? Ele que matou uma bola de 3 de forma sensacional e ainda teve uma jogada incrível, né? A nível de Showtime da época de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy e companhia. Uma jogada sensacional onde ele deu uma enterrada incrível, né, num contra-ataque do Bucks, né, com 11 pontos, ajudando também muito, né, vindo do banco, e também seu Pat Connaughton, que também ajudou não só ofensivamente, como também defensivamente, pegando aí 4 rebotes no jogo e conseguindo roubos de bola, deu assistências, ou seja, né, Pat Connaughton também teve uma boa ajuda, né? Deu uma boa ajuda vindo do banco, e o banco de reserva do Milwaukee aí com 19 pontos acabou também ajudando bastante, e com isso o Bucks, né, que subjugou o Phoenix, que teve atuações muito abaixo, né, principalmente do Devin Booker, que ficou apenas 29 minutos em quadra e teve um aproveitamento do perímetro de apenas 14%. Ele que no jogo 2 tudo que arremessava caía, né, e dessa vez
quem estava com a mão quente, né, pelo menos do perímetro, foi o Jay Crowder, que de 7 arremessos de 3 converteu 6, né? Inclusive ele só arremessou bola de 3 durante o jogo e conseguiu aí 18 pontos, mas juntamente aí com o Chris Paul, que fez 19, insuficientes para conseguir bater essa equipe de Milwaukee. Com isso, o Bucks vai, né, fica na série com só a primeira vitória, o Phoenix está na frente com 2 e o quarto jogo é na quarta-feira às 22 horas, também em Wisconsin, na Phillips Arena, né, e estaremos fazendo a transmissão ao vivo, né, deste jogão, a quarta partida entre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Esse jogo, né, essa série que é a NBA Finals 2021. E aí, pessoal, a gente sai da NBA e vai para o tênis. E ontem, mais uma vez, Novak Djokovic conquista na grama sagrada de Wimbledon o seu 6º título, né, de Grand Slam em Wimbledon e o 20º título na carreira em Grand Slams. Né, ele que entra para o seleto Clube dos 20, né, só ele, Rafael Nadal e Roger Federer, né, tem 20 títulos de Grand Slam, meu Deus do céu, monstros, 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 né? E o Nole ontem, que teve uma partida, né, um pouco complicada no primeiro set contra o Matteo Berrettini, e o italiano, né, que chegou pela primeira vez, né, à final de um Grand Slam, mas aí não conseguiu, né, segurar o Djokovic nos outros 3 sets, né? No primeiro set, o Berrettini venceu por 7-6 com 7-4 no tie-break, e depois o Nole, né, deu aquela acalmada e botou o jogo na grama e venceu por 6-3, 6-4 e 6-3, e aí conquistou, como eu disse, o 6º título em Wimbledon. Lembrando que, pelo amor de Deus, o Djokovic venceu em 2018, venceu em 2019, em 2020 não teve, né, Grand Slam em Wimbledon por causa da pandemia, e agora ele vence em 2021, ou seja, o Djokovic está a 21 jogos sem perder na grama de Wimbledon, né? Complicado, né, companheiro? Esse cara é realmente sensacional, né? E como eu falei, né, o Djoko, com essa vitória, né, ele já junta aos outros 2 títulos de Grand Slam, né? Ele bota na conta, né, o 3º título de Grand Slam nesta temporada, né? Ele já havia vencido o Aberto da Austrália contra o Daniil Medvedev e havia vencido em Roland Garros contra o Stefano Tsitsipas, né? Tsitsipas. E agora, né, em agosto, ele pode fechar aí o ciclo dos Majors e, se vencer o US Open, né, e tem a chance de se tornar o maior recordista na história, né, de Grand Slams, chegando à sua 21ª conquistas. Lembrando aí que ele tem 9 vitórias no Aberto da Austrália, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 16, 19, 20 e 21. Em Roland Garros, 2 títulos, 2016 e 2021. No US Open são 3 títulos, 2011, 2015 e 2018. E o Wimbledon, 6 títulos, 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 e 2021. Vive ou não vive, né, uma das melhores temporadas da carreira, né, no circuito, o seu Novak Djokovic, né? Ele que está com 34 anos, né? E a gente dá uma olhada aí nos grandes campeões de Grand Slam, e aí a gente vê o seleto Clube dos 20, né? O
Roger Federer com 20 conquistas, o Rafael Nadal com 20 conquistas, o Novak Djokovic com 20 conquistas e a gente vê aí o Pete Sampras e o Roy Emerson que fazem aí, né, o preenchimento dessa lista de conquistas. Então tá aí o Clube dos 20, Federer, Nadal e Djokovic. E agora a gente sai do tênis, né, dessa conquista maravilhosa do Novak Djokovic e vamos para a campeã europeia. A Itália venceu ontem a Inglaterra nos pênaltis, né? Donnarumma, que inclusive foi escolhido o grande destaque da final, né? Ele que defendeu 2 pênaltis, né? Pênalti decisivo aí batido pelo Saka e com isso a Itália pela segunda vez na sua história conquista a Eurocopa, né? E esse Donnarumma, vou te falar uma coisa, hein? Como agarra essa criança, ele que tem apenas 22 anos de idade, né? E a Itália, né, como eu falei, chega ao seu segundo título 53 anos após o seu primeiro, né? E com isso calou o Wembley ontem, que tinha mais de 67 mil pessoas, né? E num cruzamento do Trippier, o Luke Shaw pegou de primeira, né, logo aos 2 minutos e fez o gol, né, de abertura, né, da final, né? Abriu o placar, né? E depois, né, houve o empate no segundo tempo, né, e gol do Bonucci, né, após a cabeçada do Verratti, né, a bola resvalou na trave, sobrou e o Bonucci na pequena área botou a bola na rede e empatando o jogo. Na prorrogação, né, 30 minutos, né, 0-0, as equipes ficaram meio naquela de não arriscar, né, e aí tudo foi para as penalidades, né? O Pickford, que é o goleiro da seleção da Inglaterra, defendeu a cobrança do Belotti, né? E aí depois o Rashford e o Sancho, né, que entraram no final, né, da prorrogação para poder fazerem a cobrança dos pênaltis, acabaram errando os seus pênaltis. Aí o Pickford pegou mais um pênalti e na cobrança do Jorginho, e aí ficou tudo na mão do Saka. Sinceramente, não deu para entender o Southgate, né, o técnico inglês, né, com jogadores muito mais experientes ainda para bater a penalidade, e a coisa sobrou para o Saka, né, o jovem de 19 anos que bateu, né, a meia altura, e aí, né, com a muralha Donnarumma, né, não teve como não pegar, o Donnarumma pegou, né, e com isso a Itália conquistou o seu segundo título, né, de campeã da Europa. A Itália que na última Copa do Mundo, nem, né, há 3 anos atrás, nem se classificou e agora faz uma reviravolta impressionante, conquista de forma mas muito merecida o título de campeã europeia, né? E a Itália, né, tá muito próxima, mas muito próxima mesmo de bater o recorde de invencibilidade de seleções que pertence à seleção brasileira, né, que é de 36 partidas, e a Itália está com 34 partidas invicta, né? E a gente lembra também, né, que apesar, né, da Itália ter sido campeã, né, tivemos 3 brasileiros, né, que participaram desta Eurocopa pela seleção italiana e conquistaram aí, foram campeões europeus, né? Temos aí, tá aí a imagem dos 3, o Rafael Toloi, né, que é o do meio, né, que joga no Atalanta, o Emerson Palmieri e o Jorginho, que estão nas extremidades,
que jogam no Chelsea e foram campeões europeus, né? O Chelsea foi campeão da Liga dos Campeões da Europa nesta temporada. Então, os 3 brasileiros italianos, né, com descendência italiana, que conquistaram pela seleção europeia, pela seleção italiana, o Campeonato Europeu de Seleção, a Eurocopa. Não é a primeira vez, né, que brasileiros conquistam, né, a Eurocopa. Já tivemos num passado não muito distante, seu Marcos Senna, que foi campeão pela seleção espanhola em 2008, e tivemos também o Pepe, né, que é lá de Maceió, né, o Marcos Senna, que é paulista, o Pepe, que é de Maceió, que foi campeão europeu pela seleção portuguesa, né, naquele título sensacional. Aliás, foi na última Eurocopa, né, que Portugal venceu, né, mesmo sem ter o Cristiano Ronaldo naquela grande final, né? Então, temos aí a Itália campeã e temos brasileiros campeões, né, da Eurocopa em 2020. Logicamente, estamos em 2021, mas a Eurocopa acabou sendo jogada para 2021 por causa, né, de toda a questão da pandemia, mas ainda bem, né, para a felicidade do futebol, tivemos uma final com mais de 67 mil pessoas em Wembley, né, e aí a gente vendo o nosso futebol brasileiro, né, a tristeza de ver ainda os nossos estádios vazios. Né? E agora a gente sai da Eurocopa, sai aí dos brasileiros campeões, né, europeus, né, por seleções, e vamos à nossa Série B. Isso aí, galera. Vamos voltar à nossa vaca fria, vamos à Série B. E tivemos um jogo realizado ontem à noite, começou às 20h30, né, e o CSA venceu o Brusque por 3-2, né? O Brusque que teve aí os 2 gols, um do Eduardo aos 16 do segundo tempo e o Thiago Alagoano aos 20 do segundo tempo. E no primeiro tempo, né, o CSA fez 2-0 com o Lucas aos 13 e o Bruno aos 15, e o Marco chegou a fazer 3-0 nos 5 minutos do segundo tempo, né? E o Brusque diminuiu para 3-2, mas não foi o suficiente para poder conseguir empatar o jogo. E com isso, na classificação da Série B, nós temos aí o Náutico com 24 pontos em 10 jogos, o Curitiba com 20 pontos em 9 jogos, o Sampaio Corrêa com 18 pontos em 10 jogos e o CRB com 17 pontos em 10 jogos, e são esses aí os 4 que estão na faixa de subir para a primeira divisão, né, de ascender à primeira divisão, né, e logo em quinto o Machão da Gama, né, o Vasco está em quinto lugar com 16 pontos, né, o Goiás está com 16 pontos em 10 jogos. O Guarani com 16 pontos também em 10 jogos. Né? O Operário com 15 pontos em 10 jogos é o oitavo. O Brusque com 13 pontos em 9 jogos é o nono colocado. Né? O Botafogo do Rio com 13 pontos em 10 jogos é o décimo. O Vila Nova com 13 pontos em 10 jogos é o 11º, Avaí 12º, CSA 13º, meu Deus, Cruzeiro em 14º com 11 pontos, o Confiança com 9 é o 15º, o Vitória com 8 é o 16º, a Ponte Preta com 8 pontos já abre aí a linha do descenso para a terceira divisão. Meu Deus do céu, a Macaca em 17º, o Brasil de Pelotas em 18º, o Londrina em 19º e o Remo, né, com 7 pontos é o 20º colocado.
Tá feia a coisa pro Vitória, pra Ponte, pro Cruzeiro, realmente times, né, relativamente grandes. Cruzeiro a gente pode dizer que já foi um time grande e hoje, pelo segundo ano consecutivo disputando a segunda divisão e numa posição bem intermediária, né, realmente a gente pode considerar o Cruzeiro de outrora um time, né, médio, né, e que vai ter que lutar muito. Não é para subir para a primeira divisão, não. É para poder se segurar na segunda, porque realmente o equilíbrio na Série B é muito grande, né? E vemos aí os times cariocas, o Vascão da Gama aí com 16 pontos, né? Ali coladinho com os 4 primeiros colocados que sobem para a primeira divisão. Vamos lá, galera, vamos lá, Vascão, vamos lá, Fogão, né? O Rio de Janeiro precisa de vocês de volta na primeira divisão. E por falar em primeira divisão, né, vamos falar aí da Série A, onde tivemos 4 jogos realizados ontem, né, e logo pela manhã, 11 da madrugada, tivemos aí o Juventude jogando contra o Atlético Goianiense. O Zé Roberto abriu o placar aos 30 do segundo tempo e o Matheus Peixoto aos 51 do segundo tempo empatou o jogo. O Atlético Goianiense e o Juventude ficaram no 1-1, né? Tivemos também com gols, né, de Pedro pela Chapecoense aos 21 do segundo tempo e de Arrascaeta aos 32 do segundo e Michael num golaço sensacional, né? Pasmem vocês, Michael fez o gol da virada do Mengão na vitória, né, sobre a Chapecoense por 2-1, né? E tivemos a estreia do Renato? Não, Renato ficou lá da cabine do Maracanã assistindo o jogo, né? E meu Deus do céu, é impressionante. Olha só como é que o Renatão estava no Maracanã, né? Juntamente com o Rodolfo Landim e o Marcos Braz, né? Ai, meu Deus, vendo o jogo do Flamengo, o pessoal inventa cada uma que eu vou te falar aí, galera. Meu Deus do céu, mas claro que não, né? Isso aí é um meme aí que estavam divulgando nas redes sociais, né? Grande Renatão Gaúcho, né, que assumiu o Flamengo, né? E vamos ver se ele vai dar jeito, né, nessa panela que é o Flamengo atualmente. Né, ontem ele já fez algumas modificações, né, já teve zagueiro nosso que estava quase saindo do clube e ele pediu para travar a negociação, e aí eu estou falando do Noga, né, o Renato que gosta de trabalhar muito com a base também, coisa que o senhor Rogério Ceni não estava fazendo, então acho que pode ser que o Renato dê jeito nesse time. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Como eu falei, final de jogo, Flamengo 2, né, reencontrando-se com a vitória, Chapecoense 1. Né. Também tivemos mais um jogo pelo Brasileiro. Né, o Cuiabá empatou com o Ceará em 2-2. Né, o Ceará abriu o placar com o Rick aos 11 minutos. E ampliou para 2-0 com o Jael, o Cruel, né, que já jogou no Flamengo, aos 20 do segundo tempo, 2-0. Aliás, não, o Elton abriu o placar para o Cuiabá, né, aos 25 do primeiro tempo. O Rick e o Jael viraram o jogo para o Ceará, para 2-1. E o Genilson, aos 48 do segundo tempo, acabou empatando, né, o jogo, né, em 2-2. Né. O jogo foi disputado na Arena Pantanal, né? E o último jogo da noite tivemos com o gol de Robson aos 18 minutos do primeiro tempo, né, o Fortaleza, que acabou entrando no G4, vencendo o Corinthians por 1-0, e o Silvinho, né, amarga aí, né, a 12ª posição. Silvinho, que é o técnico atualmente do Corinthians e reclamou demais, né,
dos gols perdidos, né, e de algumas falhas da zaga, né, e com isso aí encerrada a 11ª rodada. Logicamente tem alguns clubes que ainda não fizeram, né, 11 jogos no campeonato, né, principalmente Flamengo, Grêmio, o próprio Atlético Paranaense aí que a gente está vendo na tabela com 10 jogos. E aí, com o término dessa 11ª rodada, tivemos aí o Palmeiras liderando o campeonato, né, as Porquinhas Verdes com 25 pontos em 11 jogos, o Red Bull Bragantino com 23 pontos em 11 jogos, o Atlético Mineiro, o Galo, com 22 pontos em 11 jogos, Fortaleza com 21 pontos e 11 jogos, olha o Fortaleza aí no G4, o Atlético Paranaense com 20 pontos em 10 jogos, o Bahia com 17 pontos e 11 jogos, né, Bahia tendo uma boa campanha na Série A, diferentemente do seu rival baiano, o Vitória, né, que está amargando uma 16ª posição na Série B. O Flusão, né, o Fluminense com 17 pontos em 11 jogos é o 7º, o Mengão com 15 pontos e apenas 9 jogos é o 8º colocado, logo abaixo do Fluminense, né, o Santos, o Peixe, que perdeu aí a 8ª posição para o Flamengo, caiu para 9º, né, com 15 pontos, só que em 11 jogos. O Atlético Goianiense com 15 pontos em 10 jogos, né, o Ceará com 15 pontos em 11 jogos, o Coringão com 14 pontos em 11 jogos, Juventude 13 pontos em 11 jogos, o São Paulo, né, que vem de 2 vitórias com 11 pontos em 11 jogos, vai se recuperando o São Paulo, o Internacional com 11 pontos em 11 jogos, o América Mineiro com 9 pontos em 11 jogos é o 16º, e aí na zona de rebaixamento temos o Sport com 7 pontos em 11 jogos, o Cuiabá com 6 pontos e 9 jogos, né, o Cuiabá ainda com mais 2 jogos atrasados para fazer, a Chapecoense com 4 pontos em 11 jogos, e o Grêmio, né, que teve a estreia do Filipão e o empate em 0-0 com o Internacional, com apenas 3 pontos em 9 jogos. E a gente vê no grande detalhe aí na tabela esses 3 últimos colocados, Cuiabá, Chapecoense e Grêmio, até agora não sabem o que é uma vitória no atual Campeonato Brasileiro. Cuiabá com 6 empates, a Chapecoense com 4 empates e o Grêmio com 3 empates e 6 miseráveis derrotas. O Grêmio vai ter que correr, né, e correr muito para poder se recuperar. Tem time? Tem, não sei se tem técnico, né? O Renato saiu, entrou o Nunes, né, que foi técnico do Corinthians e também foi demitido, e agora veio o Filipão, que não vem de bons trabalhos, né? Acho que o Filipão já está para lá, né, de superado, mas o Grêmio tentou, né, resolver de forma caseira as coisas, e vamos ver se o Grêmio consegue se recuperar. Aí vocês vão perguntar, pô, mas o Flamengo também resolveu de uma forma caseira. Mas aí o Renato tem um elenco, né, que é muito superior a esse elenco do Grêmio, e vamos ver o que o seu Renatão vai arrumar por lá. Eu também não queria o Renato, mas já que veio, né, resolve o problema aí que a gente quer, é o Mengão lá em cima. Galera, vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção disponibilizada, né? E o Zoeira nos Esportes está aí para trazer para vocês toda a resenha esportiva. Logo, logo teremos aí transmissões de alguns eventos, logicamente. Precisaremos ter uma equipe trabalhando com a gente por aqui, né? E aí vai depender muito, né, para poder esses eventos serem transmitidos. A gente deve voltar lá para quarta-feira, né, porque já teremos aí rodada
de Libertadores na terça, e aí na quarta a gente já faz aí uma resenha de tudo que aconteceu pelos jogos de terça-feira na Taça Libertadores das Américas. Teremos mais um amistoso da seleção americana amanhã, na terça-feira, então a gente pode falar também sobre o que aconteceu nesse jogo. Então, na terça-feira a gente volta com mais uma resenha, e na quarta-feira, logicamente, teremos aí a transmissão da quarta partida entre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Fiquem com Deus, eu vou ficando por aqui e eu fui. Valeu, galera!